Você sempre quis ser advogada? Sim, Guto, desde os meus 6 anos de idade, sempre foi meu sonho ser advogada. Né? Eu tenho um tio que ele é advogado, no entanto, ele sempre me inspirou. Eu costumava ler os livros da biblioteca dele e então cresceu isso no meu coração. Então, desde os 6 anos de idade, sempre foi meu sonho ser advogada. Quando que você se formou? Eu me formei no ano de 2005, na Universidade de Marília, na UniV. Né? E após ter se formado, você tentou fazer a prova da OAB? Sim, logo após eu prestei minha primeira prova, não passei. Mas isso os professores falavam que era natural, né? Porque a gente estava aprendendo, era algo novo. E aí eu prestei e não passei. Aí fiz uma inscrição novamente, prestei, também não passei. E aí prestei a terceira vez, também não passei. Foi onde eu comecei a me fechar, a me frustrar. Porque qual que era a minha intenção? Já passar na primeira prova, já começar a advogar. Né? Eu saí da faculdade com 23 anos, então eu pensei, nossa, já vou começar a minha carreira. Eu não imaginava que eu não iria passar algo de primeiro. Então, assim, foi algo que me frustrou e eu acabei me fechando. E o que você sentiu quando você não passou dessas vezes? Eu me sentia incapaz. Pra falar a verdade, eu me sentia até burra. Porque eu estudava, dava a impressão que as coisas não entravam na minha cabeça. E eu tinha um bloqueio, porque daí o que acontece? Quando eu ia prestar prova, eu já ia com a intenção de pegar o gabarito, de conferir o gabarito, e sabendo que eu não ia passar. Então eu já ia com aquele bloqueio, sabe, assim, me sentia incapaz. Por mais que eu estudava, eu me sentia assim, uma incapacidade, sabe, parecia que eu lia e não entendia nada. Por muitas vezes eu me senti burra por conta disso. Eu achava até que eu tinha algum problema mental por não conseguir responder as questões. E aí depois de um tempo você parou de fazer? Isso. Aí eu me frustrei mesmo, eu me fechei. Eu peguei assim, até uma birra do direito, sabe? Eu tinha alguns livros, acabei jogando fora. Outros eu guardei, né? Pra você ter ideia, eu cheguei num ponto tão grande de frustração que eu queria rasgar até meu diploma, sabe? Assim, porque eu não queria ver nada que relacionasse ao direito, sabe? Por conta da frustração. Eu sinto assim que parece que teve um tempo que eu até entrei um pouco de depressão, porque assim, eu saía do meu serviço 5 horas, tudo que eu queria era ficar no meu quarto, quieta, calada, não ter contato com ninguém e muito menos contato com o direito, sabe? Assim, então foi um período muito difícil, eu não conseguia reagir, sabe? Assim, de voltar a estudar porque eu não queria ter contato, nada que falasse de direito. Então, se eu tirei tudo quanto é coisa do meu quarto, livro, materiais de estudo, principalmente para não ter contato com o direito. Pra você ter ideia, às vezes em algum shopping tinha livraria, quando tinha livros, né, secundários, temas normais atuais, ou outros livros de direito, eu passava longe. Eu não queria ter contato. De tamanha frustração que eu tinha. Todo dia eu tentava matar esse sonho dentro de mim, sabe? De ser a advogada desde os 6 anos de idade. Então, por conta da frustração que eu tinha. E você ficou quanto tempo sem fazer a prova depois? Olha, a última vez que eu prestei foi em 2013. E aí você voltou a prestar quando? No final de 2017 foi onde eu comecei a reagir, sabe, assim, eu comecei a orar, falei para Deus trabalhar com o coração, e foi onde eu comecei, sabe, a querer se levantar, a ter contato com os materiais, foi onde eu decidi fazer a primeira prova para ver como que eu tava. Só que como eu tava desatualizada, que fazia um bom tempo que eu não prestava a prova, aí eu fiz, vi que eu não fui bem, mas até então eu falei que eu não ia desistir, porque eu tinha que me atualizar. E aí eu comecei a fazer cursinho no começo do ano de 2018. Foi onde eu comecei a me atualizar. E eu prestei nesse período uma prova em 2017 e 3 provas no ano de 2018. Você passou na primeira fase em alguma delas? Não, nunca passei. 14 anos que eu me formei, nunca tinha passado na primeira fase. E nessa última fase, nessa última prova que você não passou na primeira fase, o que você sentiu sobre você? Eu me senti mais frustrada. Então, a gente estuda pensando em passar, mas existia um bloqueio dentro de mim. É aquele bloqueio que eu tinha toda vez que eu ia prestar a prova, porque o gabarito sai no mesmo dia. Então, eu tinha aquele bloqueio de chegar em casa, pegar o resultado e saber que eu não tinha passado mais uma vez. Então, era frustrante para mim.
sabe? Assim, saber que eu tinha que pegar o resultado. E um pouco antes de você começar o processo de coach, como que estava a sua vida? Ai, travado. A sensação que eu tinha é que eu estava dentro de uma gaiola, presa. Sabe assim, eu queria voar, mas sabe quando você sente um passarinho que você fica tentando voar dentro da gaiola e se batendo? E quanto mais eu tentava voar dentro da gaiola, mais eu me machucava, né? Então, a sensação que eu tinha era de prisão, sabe assim? E eu sentia também que eu não tinha chance de sonhar. Como se sonhar fosse algo errado. Que se eu pensasse em ter sucesso, era algo errado, como se eu não podia ter. Né? Então aquela gaiola, ao mesmo tempo que eu achava que trazia proteção para mim, mas cada dia que eu tentava voar, eu sofria mais ainda, eu me machucava. Porque eu tentava voar e eu não conseguia sair. Então a sensação que eu sempre tive é que eu estava presa. E todos os dias eu matava um pouquinho do meu sonho pela frustração. E quando você iniciou o processo de coaching, o que você sentiu? Nossa, eu me lembro como se fosse hoje, na primeira sessão. Eu senti muito medo, porque o meu coach, o Guto, ele fez umas perguntas que mexeu comigo. Então a sensação que eu tinha que sair da gaiola. E como era algo muito novo, eu não conhecia, a primeira sessão eu saí com muito medo. A vontade que eu tinha era não voltar. Eu lembro que eu saí, entrei no meu carro, fui embora e me deu um medo tão grande. Eu falei assim, eu não vou voltar mais. Eu vou ligar para ele e vou falar, não vou terminar o coach. Mas eu resolvi encarar. Eu fui com medo. Não é que o medo passou. Eu encarei o medo e vim na segunda sessão com medo e tudo, mas eu resolvi não parar, encarar o desafio. E quais desafios você teve ao longo do processo? Nossa, foram muitos desafios. Eu tive que aprender a reconhecer a minha, eu falo que vulnerabilidade. Eu tive que reconhecer o meu valor, que eu sou inteligente, que eu tenho importância. Eu tive que abrir mão de algumas, como que eu posso dizer, diversões. Por quê? No meio de janeiro, quando começou o meu processo de coach, eu tive que começar uma intensidade de estudo. Então, assim, eu tive que abrir mão de passear, eu tive que abrir mão de sair com meus amigos. Então, depois eu tive que pedir perdão, né, para os meus amigos, porque pela minha ausência, que foi necessário. Então, assim, o meu tempo era muito valioso. Era como se fosse uma moeda de troca, eu não podia perder. Então, assim, foi difícil? Foi, porque foi disciplina. Tinha dia que eu estudava 10 horas. Tinha domingo que eu acordava 9 horas da manhã e eu saía do caderno, era meia-noite, eu só parava para comer. Eu lembro um dia que eu fiquei sentada numa cadeira, no meu quarto estudei, eu contei, deu 12 horas. E no outro dia me deu uma dor na coluna tão grande, mas aquela dor foi boa, porque é como se assim, fosse uma vitória eu ter aguentado e suportado. Eu não senti como se fosse algo ruim, mas ter enfrentado. Então foram muitos desafios. Eu lembro que no começo do ano, foi um dos desafios da sessão de coach, eu tinha me matriculado na faculdade de pedagogia. Por quê? Na verdade, eu nunca quis ser professora. Para mim foi uma fuga. Se o direito não desse certo, eu optaria por ser professora. Então foi uma fuga. E eu lembro que na primeira sessão eu comentei isso com o meu coach e a gente refletiu sobre isso. Ele fez eu pensar, analisar se isso era necessário. Eu rejeitei desde o começo, por quê? Porque era a minha ponte de escape. Então eu pensei, eu vou trancar a faculdade, né? Eu queria encaixar ela nos meus estudos, porque pensando ainda, caso eu não passe, eu tenho ela como filho. Mas aí eu enfrentei, eu cheguei à conclusão que eu nunca quis ser professora, fui lá e tranquei minha faculdade. Tranquei, não, eu cancelei a matrícula dela. E eu falei, não, eu nasci para ser advogada, é o meu sonho e eu vou dedicar. Eu também trabalhava à noite, eu pedi para sair, porque eu tinha que me dedicar nos meus estudos. Então, assim, eu perdi churrasco, eu perdi aniversário de amigos muito importantes, mas era necessário. Eu abri mão desse tempo para me dedicar.
Então, para mim foi uma disciplina muito grande, sabe? E provar para mim mesmo que eu sou capaz. E disciplinada. Eu falo que o coach, ele me ajuda muito a ser disciplinada, ter coerência nas minhas decisões. Então, foi algo muito importante e eu trago isso até hoje para minha vida. E como foi fazer a primeira prova, da primeira fase, né? E a segunda prova? Olha, a primeira fase foi muito desafiador. Por quê? Porque, na verdade, eu tive que romper o meu medo de pegar o gabarito. Foi algo que meu coach trabalhou comigo, de eu ir fazer a prova e pensar num resultado positivo. Então, assim, o meu maior medo era esse, sabe? E com consciência que eu estava preparada para a prova. Então, para falar a verdade, eu nem pensei no gabarito na hora que eu estava fazendo a prova. E a hora que eu cheguei em casa, ele saiu 2 horas depois. Perdão, ele saiu 1 hora antes do que eu imaginava. E eu só fui conferir 2 horas depois, porque não era importante para mim esse gabarito. Mas, assim, sabe, a coragem dele de fazer a prova, ter rompido. Então, assim, a segunda fase, não. A segunda fase eu já fui mais tranquila. Por quê? Porque eu já tinha rompido esse medo de achar que eu não sou capaz e conferir o gabarito, né? Então, assim, eu fui tão leve para a segunda fase que eu não vi a dificuldade que todos falaram que era. Eu fiz tão tranquila a peça, sabe, as questões, que, assim, para mim foi, assim, algo novo. Porque a primeira fase eu rompi meu medo, a segunda eu estava plena, sabe, e tranquila para fazer a prova. Então, assim, foi, assim, 2 extremos interessantes, sabe, que aconteceu. O romper o medo e depois ir pleno para fazer a prova. E após 14 anos de formada? Após 14 anos de Como é que foi a sensação de ver hoje seu nome lá em aprovado? Nossa, eu tô passada ainda, pra falar a verdade, né? A hora que eu fui abrir a lista, né, que saiu 9 horas, aí saiu no meu grupo de estudo, falou, pessoal, saiu a lista. A hora que eu abri, eu fui até perguntar, sabe, pro meu chefe, lê aqui, é o meu nome é Maria Aparecida Magalhães, porque, assim, foi uma plenitude tão grande, porque eu não imaginava o potencial que eu tinha, sabe, assim, eu não imaginava que eu podia ir mais além. Então foi algo assim, tem sido algo assim que rompeu dentro de mim. Na verdade, eu aprendi que nunca teve gaiola. A gaiola estava na minha mente, né? Então a porta sempre esteve aberta para mim voar. Então hoje, assim, eu sinto que, assim, eu tô tão livre para voar e livre para viver esse sonho. Então, assim, algo assim, a realização foi tão maravilhosa, mas algo que eu parei para refletir. E é tão engraçado que antes de eu pegar o resultado da minha prova, eu fiz uma listinha eu coloquei o nome de cada um que eu tinha que pensar, parar e agradecer. Porque o mais interessante e o que estou vivendo foi muito bom pegar o resultado, ver meu nome aprovado, claro. Mas o processo que eu passei até chegar à aprovação, isso é inesquecível. O processo que eu passei no coach para chegar até o resultado é inesquecível. O processo é maravilhoso, sabe? Então, o resultado é uma consequência desse processo. Então, assim, eu tô, assim, plena, sabe? Assim, realizada, livre, sentindo capaz, sabe? Sentindo que eu posso sonhar, que eu tenho o direito de sonhar, que não há nada que me impede. A única pessoa que impedia de sonhar era eu mesmo. A prisão estava na minha mente. Então, quando eu aprendi a romper isso, é maravilhoso, é pleno. Eu falo assim, é algo tão maravilhoso que, olha, vale a pena. Vale a pena romper os medos, vale a pena acreditar em você, sabe? Vale a pena, sabe? Sonhar. Porque a coisa mais gostosa do mundo é você acordar e saber que você tem um propósito de vida. Né? Isso traz vida, porque todas as manhãs que eu acordava para estudar, é porque eu sabia que eu tinha um propósito de vida. Então é maravilhoso saber que você tem algo para ser lutado. Então é incomparável, sabe, o sabor da vitória. Mas o processo para você chegar até a vitória, eu falo que é muito mais, é maravilhosamente além daquilo que, sabe, eu podia pensar. Então eu aprendi muito no processo. Ele é maravilhoso. E você indicaria o processo de coaching? Com certeza, eu indico. Eu sei que faz efeito na nossa vida, é real, não é uma teoria, tá?
Eu indico o meu coach, o Guto é um profissional de uma excelência tremenda, é um ser humano, nossa, inacreditável. Eu aprendi muito porque uma das primeiras frases que ele falou na primeira sessão comigo, que me marcou muito, porque às vezes eu me sentia que eu estava lutando sozinha, né? Ele falou assim, eu tô com você nesse sonho. Você acredita que eu tô com você? Eu falei, eu acredito. Então aquilo me trouxe uma força tão grande que eu não estava sozinha. Então com certeza eu indico. É algo maravilhoso. Eu falo que nunca mais nunca mais eu vou ser a mesma e não tenho sido a mesma. Porque a minha mentalidade mudou muito, sabe? A minha vida mudou, né? Com o processo de coach. Então não é uma teoria, é verdade, dá resultado e eu estou vivendo o resultado de tudo isso, sabe? Aproveitar cada oportunidade que aparecer nas sessões, de romper, sabe? Os desafios é muito bom, sabe? Eu indico, com certeza, é real o processo de coach. É real e muda a nossa vida, com certeza.